Se você acompanha os vídeos aqui do canal, você já conhece a nossa RX 5700 da Elsa, modelo que eu trouxe lá do AliExpress e já trouxe alguns testes dessa placa aqui no canal. No vídeo de hoje eu vou testar a RX 5700 juntamente com o Ryzen 5 5500, um processador de 6 núcleos e 12 threads, sendo aí um dos melhores custos-benefícios quando a gente pensa em processadores Ryzen, que a gente consegue trazer lá do AliExpress. Na faixa aí de R$400 a gente encontra esse processador nas promoções lá da plataforma. Se você quiser ver os testes em 10 jogos da RX 5700 com o Ryzen 5500, eu vejo você depois da vinheta. Olá, seja bem-vindo ao canal 01 Tech, Cristiano aqui. No vídeo de hoje, então, eu vou continuar os testes da RX 5700, modelo normal aí, não é uma 5700 XT, é o que alguns vendedores do AliExpress chamam de 5700 XL. Eu já trouxe aqui o teste dessa placa com o Ryzen 5600 e agora estou testando ele com o Ryzen 5500. Qual a diferença desses processadores? A gente tem uma diferença tanto de clock entre eles, tem uma diferença de cache também, onde o 5500 tem um pouco menos de cache, e existe uma diferença em relação ao PCI Express. A 5700 é uma placa-mãe que funciona em PCI Express 4.0, e o Ryzen 5500 ele tem apenas o PCI Express 3.0. A gente vai ver se isso gera alguma diferença nos testes que nós vamos realizar aqui hoje. E se você não é inscrito no canal, não deixe de clicar aqui embaixo no botão vermelho de se inscrever, deixe um like nesse vídeo para o YouTube divulgar esse vídeo para mais pessoas, ative o sininho de notificações para ficar por dentro sempre que sair aí um vídeo novo aqui no canal, e também deixe um comentário aqui embaixo dizendo aí se você tem um Ryzen 5500, se você pretende comprar esse processador, o que você achou dos testes depois que você vê os testes nesse vídeo. E antes de nós irmos para os testes do 5500, eu tenho uma dica para você que quer comprar um processador e quer comprar uma nova placa de vídeo, memória RAM, SSD e pretende economizar na sua compra, que é utilizar o serviço da Cuponomia. A Cuponomia é um serviço de cashback que você pode utilizar em milhares de lojas para economizar durante as suas compras. Se você vai realizar, por exemplo, a compra de uma nova placa de vídeo, utilizando a Cuponomia, você recebe um cashback de volta para poder economizar mais, além de ter aí acesso aos melhores cupons para realizar a sua compra. Clicando no primeiro link aqui da descrição desse vídeo, você vai ser direcionado para o site da Cuponomia, onde você encontra aí cupons e cashback em mais de 2.000 lojas, para você economizar toda vez que for comprar aqui na internet. Então, AliExpress, Casas Bahia, Kabum, Amazon, Magazine Luiza, as principais lojas da internet oferecem aí cashback utilizando a Cuponomia. Então, se cadastrando na plataforma, você vai receber instruções para instalar no seu navegador a extensão da Cuponomia, e aí é muito fácil. Quando você for, por exemplo, comprar a sua RX 5700, vai aparecer aqui no canto superior o ícone da extensão do Cuponomia. E é muito fácil economizar com a Cuponomia, é só clicar aqui na sua extensão e vai ser ativado o seu cashback. E além do cashback, a Cuponomia oferece diversos cupons de desconto que você pode utilizar na sua compra. E o melhor de tudo, se você ainda não for cadastrado no Cuponomia, clicando no primeiro link da descrição desse vídeo e fazendo o seu cadastro, além de apoiar aqui o canal 01 Tech, a Cuponomia ainda te dá de presente R$5 para você começar a economizar hoje mesmo. Eu recomendo o uso da Cuponomia, já economizei mais de R$700 utilizando a Cuponomia. Eu uso, indico e recomendo para que a partir de hoje você também utilize a Cuponomia nas suas compras. Lembrando, para se inscrever na Cuponomia, basta você clicar no primeiro link da descrição desse vídeo. E agora, depois dessa dica da Cuponomia, vamos para os nossos testes aqui com a 5700 e o Ryzen 5500. Primeiro conhecendo a nossa bancada de teste e depois para os testes em
em 10 jogos, começando pelos jogos competitivos. Temos aqui então os componentes utilizados na bancada de teste desse vídeo. De processador nós estamos utilizando um Ryzen 5 5500, um processador de 6 núcleos e 12 threads. Ele está em estoque, nenhum tipo de overclock, não está setado nada de voltagem, tá normal aqui. A placa-mãe utilizada é uma B550 da Soyo, a placa-mãe aí com PCI Express 4.0, mas que vai trabalhar em PCI Express 3.0 por conta do Ryzen 5500. De memória nós temos dois pentes de 16 GB da Asgard, é o modelo Knight, trabalhando numa frequência de 3600 MHz CL18. Placa de vídeo RX 5700, também em estoque. A BIOS que eu estou utilizando na placa é a BIOS da XFX, que eu tenho vídeo aqui no canal de como fazer a alteração da BIOS da placa para a BIOS original. Ela está trabalhando em PCI Express 3.0, como dá para ver aí no GPU-Z, e o driver que eu estou utilizando é o Adrenaline 23.4.3, como está aí na imagem à direita. De fonte eu tenho uma MSI Mag 650 watts, de CPU Cooler eu tenho um Deepcool AG400 RGB, pasta térmica é a GD007 e em relação ao armazenamento tem um SSD NetAC de 256 GB para o sistema operacional e um NVMe de 1 TB da Kingspec, onde estão os jogos que vão ser testados. E o primeiro jogo testado é o CSGO. Aqui os testes são feitos em 1080p e as configurações tudo aqui no baixo, apenas a renderização multinuclear ativada. Os testes aqui são feitos no modo mata-mata no mapa Dust 2. Aqui no CSGO, o Ryzen 5500 se mantém em uso na casa dos 25%, temperatura de 52 graus e atingindo um boost de 4250 MHz. Já a RX 5700 se mantém na casa dos 60% de uso, temperatura de 56 graus, ficando por volta de 1000-1200 MHz a frequência da GPU, consumindo 64 watts. Já em relação ao FPS, temos 277 de média, 165 de mínima e 129 no 1% low. Segundo jogo testado é o Valorant. Aqui também eu utilizo as configurações do competitivo, 1080p e todas as configurações no baixo, e os testes aqui são feitos no modo mata-mata. Aqui no Valorant, o Ryzen 5500 se mantém em uso na casa dos 40%, temperatura de 55 graus e atingindo boost de 4250 MHz. Já a RX 5700 ela se mantém em uso bem baixo, aí na casa dos 25%, temperatura de 50 graus e ficando aí com a frequência na casa dos 800 MHz, consumindo 50 watts. Já em relação ao FPS, aqui para o Valorant, temos 339 de média, 240 de mínima e 191 no 1% low. Terceiro jogo testado é o Warzone. Aqui no Warzone nós utilizamos uma configuração do competitivo 1080p e as demais configurações estão aparecendo todas aqui na tela. Não foi utilizado o DLSS nem o FSR para o upscaling do jogo. Os testes aqui são realizados no modo análise de pareamento do próprio Modern Warfare 2. Aqui no Warzone, o Ryzen 5500 se mantém na casa dos 40% de uso, temperatura de 50 graus e atingindo a frequência de 4250 MHz. Já a RX 5700 se mantém aí sempre em 98-99% de uso, temperatura de 64 graus, atingindo uma frequência de 1900 MHz e consumindo em torno de 170 watts. Já em relação ao FPS, para o Warzone temos 105 de média, 49 de mínima e 48 no 1% low. Quarto game de modo competitivo testado é o Fortnite. Aqui também os testes foram realizados em 1080p e as configurações estão todas aí aparecendo na tela. Tudo aí no baixo, exceto a distância de visão e as texturas que estão no épico. Os testes aqui são realizados no modo construção 0 solo. Aqui no Fortnite, o Ryzen 5500 se mantém em uso na casa dos 60%, temperatura de 57 graus e atingindo uma frequência de 4250 MHz. Já a RX 5700, ela se mantém aí na casa dos 90% de uso, temperatura de 68 graus, atingindo a
até 1900 MHz na frequência da GPU, consumindo cerca de 160 watts. Em relação ao FPS, temos 205 de média, 133 de mínima e 105 no 1% low. E o último jogo testado aqui entre os jogos competitivos é o Rainbow Six Siege. Aqui também os testes são realizados em 1080p e as configurações todas no mínimo. Os testes no Rainbow Six são feitos no modo benchmark do próprio jogo. Aqui no Rainbow Six, o Ryzen 5500 se mantém na casa dos 58% de uso, temperatura de 49 graus, atingindo 1250 MHz na frequência da CPU. Já a RX 5700 se mantém na casa dos 90% de uso, temperatura de 63 graus, atingindo em torno de 1850 MHz de frequência de GPU, consumindo por volta de 150 watts. Já em relação ao FPS, aqui para o Rainbow Six, temos 401 de média, 333 de mínima e 297 no 1% low. E esse gráfico compila as médias, mínimas e 1% low de todos os jogos competitivos aqui testados. E estes foram os testes com os 5 jogos competitivos para essa dupla, RX 5700 e Ryzen 5500. Como dá para ver, é uma combinação de excelente custo-benefício utilizar o Ryzen 5500 com a RX 5700, que aparece aí em preços excelentes nas promoções do AliExpress, não só sobre a marca da Elsa, como também da Soyo e de outras remarcadoras dessa placa. E agora vamos para os testes de jogos de modo campanha. E o primeiro jogo de modo campanha é o Shadow of Tomb Raider. Aqui os testes foram realizados em 1080p, DLSS desligado e as configurações gráficas no preset máxima do próprio jogo. Os testes aqui são realizados no modo benchmark. Aqui no Shadow of Tomb Raider, o Ryzen 5500 se mantém na casa dos 67% de uso, temperatura de 50 graus, atingindo uma frequência de 4250 MHz. Já a RX 5700 se mantém na casa dos 99% de uso, temperatura de 67 graus, atingindo em torno de 1800 MHz de frequência de GPU, consumindo 170 watts. Em relação ao FPS, para o Shadow of Tomb Raider, temos 105 de média, 54 de mínima e 79 no 1% low. Segundo jogo de modo campanha testado é o Red Dead Redemption 2. Aqui os testes são feitos em 1080p e as configurações elas estão aparecendo aí na tela. Eu utilizo aí um misto entre ultra, médio, alto, dependendo das configurações. São as mesas utilizadas pelo canal Hardware Unboxed. Aqui no Red Dead Redemption 2, o Ryzen 5500 se mantém em uso na casa dos 30%, temperatura de 45 graus, atingindo a frequência de 4250 MHz no boost. Já a RX 5700 se mantém em 99% de uso, temperatura de 66 graus, atingindo a frequência de GPU por volta dos 1800 MHz e consumindo em torno de 170 watts. Já em relação ao FPS, aqui para o Red Dead Redemption 2, nós temos 69 de média, 60 de mínima e 56 no 1% low. Terceiro jogo de modo campanha testado é o God of War. Aqui a gente utiliza o preset em 1080p, com DLSS e FSR desligados, sem nenhum tipo de upscaling na renderização, e o preset gráfico aqui do jogo na pré-definição alta. Aqui no God of War, o Ryzen 5500 se mantém em torno de 40% de uso, temperatura de 52 graus, atingindo uma frequência de 4250 MHz. Já a RX 5700 se mantém em 99% de uso, temperatura de 71 graus, atingindo por volta de 1700 MHz na frequência de GPU, consumindo por volta de 170 watts. Já em relação ao FPS para o God of War, nós temos 85 de média, 70 de mínima e 72 no 1% low. Quarto jogo de modo campanha testado é o Forza Horizon 5. Aqui no Forza, os testes são feitos em 1080p, também não utilizo DLSS, nenhuma tecnologia de upscaling, e em relação aos gráficos, os testes são feitos na pré-definição extremo
do próprio jogo. Aqui os testes também são realizados no modo benchmark. Aqui no Forza nós temos o Ryzen 5500, mantendo-se aí um uso variando entre 30% e 45%, temperatura de 47 graus e atingindo 4250 MHz no boost. Já em relação à RX 5700, ela se mantém em 99% de uso, temperatura de 64 graus, atingindo 1900 MHz na frequência de GPU, consumindo por volta de 160 watts. Em relação ao FPS, para o Forza Horizon 5, nós temos 63 de média, 53 de mínima e 51 1% low. E o último jogo testado é o Horizon Zero Dawn. Aqui os testes são feitos em 1080p, também sem nenhuma tecnologia de upscaling, e os gráficos na pré-definição qualidade suprema do próprio jogo. Os testes aqui são feitos no modo benchmark. Aqui no Horizon Zero Dawn, o Ryzen 5500 se mantém em uso na casa dos 50% a 55%, temperatura de 50 graus e atingindo uma frequência de 4250 MHz no boost. Já a RX 5700 se mantém ali nos 99% de uso, temperatura de 67 graus, atingindo uma frequência por volta dos 1800 MHz e consumindo em torno de 170 watts. Já em relação a FPS, aqui para o Horizon Zero Dawn, nós temos 84 de média, 65 de mínima e 62 no 1% low. E esse gráfico traz as médias, mínimas e 1% low de todos os jogos de modo campanha testados aqui no vídeo. E esse último gráfico compila as médias, mínimas e 1% low, tanto dos jogos competitivos quanto dos jogos de modo campanha. O que eu faço aqui é somar as médias, somar as mínimas, somar o 1% low, dividindo pelo número de jogos, e aí a gente tem uma ideia de um desempenho médio dessa dupla de processador mais placa de vídeo em jogos competitivos e também em jogos de modo campanha. E estes foram os testes de jogos de modo campanha. Eu quero saber o que você achou dessa combinação de RX 5700 com o Ryzen 5500. Gostou do desempenho? Qual foi a sua percepção em relação a essa dupla? Comenta aqui embaixo o que você achou desses testes, se você gostaria de ver algum outro jogo testado com essa combinação e se você montaria aí algum computador economizando utilizando o Ryzen 5500 e a RX 5700. Se você gostou desse vídeo, não deixa de clicar aqui embaixo no botão de gostei, isso ajuda muito o canal e não custa nada para você. Clica também aqui no botão vermelho para se inscrever, ativa o sininho de notificações e se você quiser comprar uma RX 5700, aqui na descrição do vídeo tem links das principais lojas lá do AliExpress para você comprar a sua RX 5700 e também o seu Ryzen 5500. Não deixe de se inscrever também na Cuponomia para economizar nas suas compras lá no AliExpress e escrever no comentário o que você achou desse vídeo e qual o próximo processador que você gostaria de ver com a RX 5700. Finalizo o vídeo por aqui, muito obrigado por assistir e vejo você nos demais vídeos aqui do 01 Tech. Até mais!